Em Injustice, a gente já viu herói contra herói, já viu até mago entrando em guerra. Mas no ano 4, olha, a batalha sobe para um nível completamente novo, então se prepara, que agora vamos desvendar como os deuses do Olimpo entraram nessa briga pelo destino da Terra. Depois daquela guerra mágica toda do ano 3, o regime do Superman parecia absoluto, né? A resistência do Batman estava praticamente em frangalhos. A grande pergunta que ficava no ar era: e agora? Quem ou o que ainda teria poder para desafiar o Homem de Aço? Bem, a resposta não veio daqui da Terra, não. Veio lá de cima do Olimpo. Os deuses gregos decidiram que era hora de intervir, completamente ultrajados com a ideia de que a humanidade tinha trocado a adoração a eles por um deus alienígena, o Superman. E tudo isso começa com uma bela manipulação de Ares, o deus da guerra, claro. Ele vai lá e inflama o ego dos outros deuses com um argumento bem simples. A humanidade esqueceu da gente para venerar um alienígena. Para o panteão, isso era simplesmente inaceitável. E enquanto esse conflito divino estava se formando lá em cima, aqui na Terra, uma tragédia humana ia servir para um propósito que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava. Enquanto os deuses estavam lá conspirando, aqui na Terra, o desespero tomava conta. E ele atingiu em cheio a Renée Montoya, uma das últimas aliadas do Batman. Ela simplesmente chegou ao seu limite. Tomada pelo luto, ela faz uma coisa impensável. Ingere todas as pílulas de super força que encontra e, completamente embriagada, vai desafiar o Superman publicamente. O corpo dela, claro, não aguenta a overdose, e ela morre de um infarto ali, no meio da luta. O momento mais impactante, porém, é o que vem depois. Ao ver um Bruce Wayne absolutamente devastado, o Superman deixa ele ir. É um raro momento de compaixão, sabe? Ele reconhece a dor do seu antigo amigo ali. Mas essa tragédia, por mais terrível que tenha sido, era uma cortina de fumaça. O ponto crucial é que, por trás dos panos, o Batman já tinha selado sua própria aliança profana com ninguém menos que o próprio Ares, para trazer os deuses para essa batalha. E isso nos leva à ousada e arriscadíssima aposta do Batman. Incapaz de vencer o Superman na força bruta, ele decide jogar um jogo de poder, usando os próprios deuses como peças de xadrez. De repente, Hermes surge com um exército de Amazonas, exigindo a rendição do regime. Para a Mulher Maravilha, é um golpe devastador ver o seu próprio povo se voltando contra ela. A Guerra dos Deuses tinha oficialmente começado. Para evitar destruição total, um julgamento por combate é proposto. O Superman, claro, se apresenta como o campeão do regime. E então, o Batman revela sua jogada de mestre. Ele escolhe a Mulher Maravilha para lutar pelos deuses. A Diana é coagida a aceitar quando o próprio Zeus ameaça a vida da mãe dela, a Hipólita. As regras eram claras: uma luta até a morte ou rendição, e sem nenhuma interferência externa. A batalha é feroz. A Diana, criada como uma guerreira, leva o Superman ao seu limite e está prestes a desferir o golpe final. Mas no último instante, o Sinestro interfere, quebrando a regra sagrada. O julgamento falha, e a guerra total explode na Terra. A guerra, então, explode de vez. Em um acesso de fúria, o Superman retorna do espaço e mata Hércules, um dos filhos de Zeus. Como retaliação, Zeus arranca os poderes do Shazam, deixando o pobre Billy Batson impotente. O caos é absoluto, mas no meio disso tudo ficava aquela sensação de que algo não se encaixava. Tinha uma manipulação muito mais profunda acontecendo ali. No meio desse caos todo, o Batman faz o que ele faz de melhor. Ele investiga. Ele percebe que o Ares, que era para ser o grande instigador da guerra, está se teletransportando para fora da Terra com muita frequência. E aí a verdade o atinge como um soco. A guerra na Terra não era o objetivo final. Era só uma distração. Então, se o Ares, o deus da guerra, era só mais um peão nesse tabuleiro, quem é que estava realmente movendo as peças? Quem se beneficiaria desse conflito colossal? A verdade era mais sombria do que qualquer um poderia ter imaginado. O Ares era só um fantoche, manipulado pelo verdadeiro mestre por trás de tudo, Darkseid. O plano do tirano de Apocalipse era bem simples: usar a guerra na Terra para atrair o Superman até o seu planeta e se vingar pela morte do seu filho, Kalibak. Com essa conspiração toda exposta, o conflito muda completamente de cenário. Não se trata mais da Terra, mas de uma vingança em uma escala cósmica. O Superman, cego de raiva ao descobrir a manipulação, voa direto para Apocalipse. Enquanto isso, Batman, sempre um passo à frente, usa uma caixa materna e vai para Nova Gênese buscar a ajuda do Pai Celestial. Em Apocalipse, o Darkseid ataca o Superman não com força, mas com a verdade. E a frase que ele solta é de arrepiar.
Somos muito parecidos agora, comandando nossos próprios mundos. Nesse momento, a queda do Superman como herói está completa. Ele não está mais lutando contra um tirano. Ele se tornou um. A intervenção do Pai Celestial é decisiva. Depois de ouvir o Batman, ele confronta os Zeus na Terra e revela toda a verdade. Humilhado por ter sido um peão, Zeus ordena a retirada permanente de todos os deuses, encerrando a guerra divina e, antes de partir, devolvendo os poderes ao Shazam. Com os deuses fora de cena, o Superman não perde um segundo sequer para preencher o vácuo de poder. Ele assume o controle global, desarma as nações e se estabelece como o líder supremo do planeta. E como um ato final de punição, ele captura Ares e o entrega pessoalmente para ser torturado por Darkseid. Mas a nova ordem mundial do Superman é abalada por um herói totalmente inesperado, o Homem-Borracha, que até então estava neutro, entra em cena quando o filho dele é preso pelo regime. Depois de ter o seu apelo negado pelo Superman, ele decide agir. Ele se infiltra na prisão subaquática mais segura do mundo e arma uma rebelião em massa, libertando centenas dos piores vilões. No caos que se segue, a prisão é inundada e praticamente todos conseguem escapar. Vamos recapitular um pouco. A Resistência, os magos, os Lanternas Verdes e até mesmo os deuses do Olimpo, todos tentaram derrubar o regime do Superman. E todos falharam. Ele nunca pareceu tão intocável. E isso nos leva à grande questão. Com heróis, magos e deuses derrotados, o que acontece quando centenas de vilões, sem nenhum código moral, são soltos no mundo? A falha dos heróis abriu caminho para que os vilões se tornem a última esperança, ou a perdição final da Terra. A resposta? Bom, essa fica para o ano 5.